Bom, para aqueles que não me conhecem, tá? Eu sou o Júlio César. Bom dia. Eu sou o Júlio César Santos. Eu sou professor, sou consultor e sou palestrante. Eu sou articulista de alguns jornais aqui no Rio de Janeiro. Eu escrevo aí para o Jornal do Comércio, Jornal do Brasil Online. E sou autor de alguns livros. Eu tenho 5 livros publicados na área de marketing, na área de atendimento a cliente, recursos humanos, etc. Por favor. Isso. Eu sou graduado em administração de empresas, eu sou pós-graduado em gestão empresarial, minha área, eu dou aula de gestão, e tenho um MBA em marketing, quer dizer, um estudozinho vagabundo aí, que sustenta um pouco do que eu ensino, tá legal? Bom, a questão da empregabilidade, que nós vamos abordar no dia de hoje aqui, é uma questão que vem afligindo principalmente os jovens no mercado de trabalho. A gente precisa compreender umas questões antes de continuarmos a falar. Existem 3 tipos de empresas no mundo todo, ok? No planeta inteiro, só existem 3 tipos, ou seja, 3 formas de empresa formalizada, ok? Por favor. Primeiro tipo, qual é? Vai. São as indústrias. As indústrias, o que é uma indústria? É uma fábrica, né? Uma indústria produz, fabrica. Ou seja, você pode dizer que numa indústria entram matérias-primas e saem o quê? Produtos acabados, não é isso? Então a indústria existe para isso, para fabricar. Entram matérias-primas e saem produtos novos que serão vendidos no comércio, que é outro tipo de empresa no mundo, né? Vai. O que é o comércio? O comércio comercializa, é o varejo, né? Ou seja, o comércio é aquele local que comercializa o produto fabricado pelas indústrias, tá? E o terceiro tipo, né? E o terceiro tipo de empresa são as empresas de serviços, né? E o que é uma empresa de serviço? Uma empresa de serviço é uma empresa que não vende nenhum produto. Ela oferece o quê? Um serviço. Alô, alô, alô. Tá? Então, dentro disso, né, existem 3 tipos de empresas no mundo: indústria, comércio e serviço. E agora, no quadro seguinte, o que nós vamos ver? Nós vamos ver como é o mercado de trabalho aqui no Brasil em termos de indústria, de comércio e de serviço. Vai. Isso. Como é que é a participação dos trabalhadores nesses 3 segmentos da sociedade, né? Observem que nas indústrias, até 1985, a metade da população economicamente ativa trabalhava para uma fábrica, né? Ou seja, a metade da força de trabalho estava trabalhando para quem? Para uma fábrica. Depois, no comércio, eram 30% daqueles que trabalhavam. E nas empresas de serviço eram somente 20%. Isso até 1985. O que aconteceu depois de 85, né? Observem que as indústrias passaram a ter um nível de empregado muito menor. Ela caiu de 50% para 15%. Né? Ou seja, só 15% da força de trabalho hoje trabalha para uma fábrica. A minha pergunta para vocês é o seguinte: por que isso? Né? Por que está acontecendo isso? Qual é o efeito disso? Né? Qual é a causa disso? Por que nas indústrias diminuiu consideravelmente o número de empregados? Muita gente, né, principalmente os esquerdistas, né, o PT, né, muita gente atribui, né, porque os trabalhadores perderam o emprego por causa da automação industrial. Ok, também acho. Mas esse é o preço do progresso. Esse é o preço que nós vamos pagar para termos carros mais competitivos, para termos produtos de qualidade, tá? Ou seja, é inevitável. Nós temos que ter poucos trabalhadores nas indústrias e esses poucos são altamente técnicos.
não se admite mais é aquela força de trabalho que vigorava nas indústrias, e essa força de trabalho se utilizava apenas da sua força, né? E eu digo isso, gente, porque eu sou de comunidade carente, eu nasci e moro até hoje em comunidade carente, né? E o que eu vejo em comunidade carente é que as pessoas acreditam que pelo fato de serem fortes, isso é suficiente para trabalhar. Não é. No mundo moderno, se você acredita que a força traz resultados, nós acabamos de ver o problema da Yanara aí, que ela mostrou para nós, né? Força não leva a nada, só vai levar a violência cada vez mais, tá? Então, o que as indústrias precisam hoje não é da tua força física, não é da tua força de trabalho, ou seja, não é a mão de obra, né, que era reconhecida como mão de obra. O que ela precisa hoje é do teu conhecimento, é o que você aprendeu na escola, é o que você aprendeu num curso técnico, é o que você aprendeu num curso profissionalizante. Ora, se você só tem a dar à tua empresa a força de trabalho, tua musculatura, isso é muito pouco, sabe por quê? Porque as máquinas estão substituindo você. E o que é perfeitamente natural, tá? Então observe o que aconteceu com o mercado de trabalho. 50% da mão de obra economicamente ativa não é mais, hoje é só 15%. Para onde essa força economicamente ativa migrou? 5% migrou para o comércio e 30% migrou para onde? Para as empresas de serviços, que são as empresas que ainda vão abrir as portas do mercado de trabalho para aqueles que só podem contribuir com o quê? Com a sua musculatura. Então, é na empresa de serviço que o desqualificado ainda vai encontrar emprego, porque numa indústria ele não vai encontrar mais emprego, tá? Então, comece a pensar sobre isso. Se você só tem a oferecer ao teu empregador a tua força de trabalho, a tua musculatura, e não tem nada no teu cérebro para oferecer, não tem informação alguma, você vai trabalhar numa empresa de serviço, tá? E eu estou dizendo isso que não é desprestígio nenhum você trabalhar numa empresa de serviço, não. Tá legal? Agora, vai ganhar limitadamente, tá? Você não vai ter muito progresso, tá? Até porque numa empresa de serviço a carga horária é violenta. Haja vista quem trabalha em McDonald's, aí pergunta quem trabalha em McDonald's, quem vai te dizer. Eu não estou depreciando o trabalho do Mac, tá? Não é isso que eu estou fazendo. Mas eu estou dizendo que não tem muita chance não, tá? Numa indústria certamente você vai ter mais chance de crescer, de aprender, de desenvolver. Numa empresa de serviço você vai lutar contra um número cada vez maior de pessoas, com uma concorrência violenta que não tem muita coisa a oferecer, tá? Então esse é o mercado atual, esse é o quadro atual no Brasil, tá? Quer saber? Qualifique-se, meu amigo, senão você está ferrado. Ah, tá. Tá? Por favor. Agora nós vamos ver como é que são os tipos de trabalhadores que existem no mercado de trabalho. Vai. Os braçais, não é? O que é o trabalhador braçal? É aquele cara, né, que só tem a oferecer o quê? O músculo dele, né? Gente, eu estou falando isso numa boa. Meu pai era trabalhador braçal, tá? Meu pai foi trabalhador do Cais do Porto, ele foi estivador. Alguém sabe o que é isso aqui, não? Estivador do Cais do Porto. Sabe o que é? Era meu pai, cara. Trabalhava carregando saco nas costas. Ele só tinha a oferecer isso, mais nada. Tá? Era um sujeito, gente fina, mas ignorante, estudou muito pouco, né? Tá? Era gente fina, mas e daí? Né? Será que isso é suficiente para ele ganhar mais, para ele melhorar na carreira? Não. Tá? Então ele era esse tipo, esse perfil, trabalhador bração, um cara que carregava 150 quilos aqui, mais 30 aqui, ainda brincava, ainda sambava. Tá? Ou seja, era a única coisa que ele tinha a oferecer, a força dele. Tá? O outro tipo de trabalhador, qual é? É o trabalhador de serviço. Daqui a pouco nós vamos ver o perfil desse sujeito aí, você vai observar que ele tem um perfil ligeiramente diferente do braçal. É o trabalhador que trabalha prestando serviço. Ele tem alguma capacidade técnica. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco como é que é o perfil dele. E o terceiro tipo é o trabalhador do conhecimento, gente. É esse que as empresas estão buscando. É esse tipo de trabalhador que nós estamos querendo formar. Nós estamos aqui para isso, para incentivar vocês a adquirir conhecimento, meu irmão. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar cada vez mais dependendo da tua força.
e cada vez mais a máquina vai substituir você. Tá? Vamos dar uma olhadinha no perfil de cada um deles aí. Vai. Bom, qual é o perfil, né, do trabalhador braçal? Vamos lá. Ele tem, gente, um baixo grau de instrução, baixíssimo grau de instrução, ou seja, por causa da circunstância da vida dele, né, sei lá por quê, uma porção de motivos, ele não estudou. Então, ele não tem nada, ele não tem informação alguma para contribuir. Tá? Qual é o resto do perfil dele? Vai. Ele não tem nenhuma especialidade, ele não se especializou em nada. Tá? Isso é um gravíssimo problema para o sujeito no mundo moderno. Ele tem muita expectativa do mercado de trabalho. Né? Por que ele tem essa expectativa do mercado de trabalho? Porque ele está sempre demandando, ou seja, ele está sempre procurando, né, emprego. Tá? E ele não encontra. E vai encontrar onde? Na construção civil. Né? Se encontrar no botequim, na padaria, volto a dizer, eu não estou menosprezando esse tipo de trabalho. O que eu estou dizendo é que muitos talvez se sintam incomodados por isso, mas a culpa é dele mesmo, né? A culpa é dele, ele não pode atribuir a culpa do seu fracasso ao governador, ao presidente da república, muito menos ao prefeito da cidade. Né? Ele tem que atribuir a culpa à circunstância dele. Tá? E qual é o outro perfil dele? Existe um alto turnover, né? Turnover é rotatividade de mão de obra, ou seja, muita gente entrando e muita gente saindo do mercado de trabalho, né? Muita gente demandando, procurando e muita gente sendo demitida. E por quê? Por causa da baixa qualificação. Como é que completa agora, né, o perfil dele? Existe uma enorme emigração para os centros urbanos. Por quê? Porque esse tipo de pessoa não consegue se firmar. Então ele emigra. Ele vai procurar os centros urbanos. Então ele sai da onde? Do Nordeste. Né? Haja visto as capitais aí. Como é que está o Rio de Janeiro? Como é que está São Paulo em relação aos nordestinos? Tem bairros inteiros, gente. Inteiros, cheios de nordestinos. Volto a dizer, entendam bem. O que eu estou dizendo é uma questão social. Ele emigra. Porque lá não tem empresas, não tem trabalho. Para ele não tem construção civil, que é onde ele poderia usar a sua força. Né? Então ele emigra para os centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Tá? O trabalhador em serviço. Agora vamos ver o perfil desse sujeito. Né? Ele já tem um razoável grau de instrução. O grau de instrução dele já é razoável. Tá? É menos pior do que o grau de instrução do sujeito que não tem nenhum, né? Vai. Ele tem, gente, alguma especialidade que ele aprendeu de maneira empírica. Né? O que é empirismo? É amadorismo. Ele aprendeu de maneira amadora, né? Mais ou menos assim, ó. No caso desse sujeito aqui, ele está limpando carpete e está limpando sofá. Como é que ele deve ter aprendido isso, né? Na empresa que limpa carpetes e sofás. Então alguém deve ter chegado para ele e falado, é assim, tá vendo isso aqui? Aqui tu pode o líquido aqui, passa essa enceradeira para lá e para cá, pronto, está pronto. Ele aprendeu de forma empírica, ou seja, não teve muita informação técnica, ele aprendeu fazendo. Isso chama-se empirismo, tá? É a forma amadora como você aprende, sem muita informação técnica, é mais na prática, tá? Isso é empirismo. É mais ou menos como muita gente aprendeu algo na vida, né? De maneira empírica, sem embasamento teórico. Isso é péssimo, hein? Você tem prática e não tem teoria. É péssimo isso. Tá? Talvez mais tarde eu fale um pouco sobre isso. Ele tem, gente, muita expectativa das suas habilidades técnicas. Por quê? Porque ele quer colocá-las em prática. Né? Ele quer colocar as habilidades técnicas dele em prática. Ou seja, essa coisa que ele aprendeu de lavar carpete, ele quer colocar em prática e não consegue. O que mais? Ele tem uma enorme emigração para os centros urbanos. Por quê? Porque na periferia ele também não consegue emprego. Tá? Então ele emigra, ele sai da periferia. Agora vamos ver qual é o perfil do trabalhador do conhecimento.
ele já tem, gente, um bom grau de instrução. Tá? Olha, observa como é que já muda de figura. Ó. Vai. Ele não tem nenhuma especialidade, mas ele tem um grande conhecimento teórico. E aí é que é legal, por quê? Porque no mundo moderno, no Brasil de hoje, o que as empresas querem de você, isso é o que você aprendeu lá com a Ionara, é o que você aprendeu com o Júlio César, com o Carlos Horta, né, que é professor de informática, é o que você aprendeu num curso técnico profissionalizante, como o Instituto de Capacitação, tá? Ou seja, é aquilo que você aprendeu na escola pública, né? É aquilo que você aprendeu ou deixou de aprender, né? Alguns deixaram de aprender porque fizeram bullying, né? Tá? É aquilo que você aprendeu. Tá? É o que está aqui, gente, não é o que está aqui, não. Tá? O que está aqui, ó, teu músculo é facilmente substituído, pô. Tá legal? Se liga nisso, cara. A capacidade que você tem de fazer força é nenhuma. A máquina faz melhor do que você. Olha aqui, ó. Se meu pai tivesse vivo hoje e tivesse que procurar emprego como estivador, utilizando apenas o músculo dele, ele certamente não seria. Por quê? Porque tem guindastes hoje para fazer. Há 50 anos atrás não tinha, mas hoje tem. Tá? Então, você tem que ter conhecimento, tá? Qualificação profissional. O que é isso? É informação. Informação gera conhecimento. Tá? Começa a se informar, pô. Essa geração é muito pouco informada, gente. Desculpa eu falar de maneira agressiva, mas é uma realidade. Você é muito pouco informado sobre a vida, sobre o que está rolando aí, não é? Política, religião. Você é pouquíssimo, comportamento, sociedade, você é pouquíssimo informado sobre isso. A sociedade de vocês sabe muito da vida dos outros, né? Como é que é o Cauã Raymond, quem é que está namorando a Danielle Winters, isso aí é muito... As pessoas, para mim não tem a menor importância isso, mas infelizmente é assim que a banda está tocando, tá? Existe uma enorme expectativa do mercado de trabalho porque ele precisa colocar em prática aquilo que ele aprendeu. E por último, tem pouca imigração para os centros urbanos. Por quê? Porque ele consegue emprego nas periferias. Observa que quem é graduado, formado em alguma coisa, não sai do Nordeste para vir para cá. Ao contrário, eu tenho um filho médico. Eu tenho um filho de 29 anos, que é médico, e ele foi para o interior, ficou rico. Que beleza, eu tenho um filho rico. Né? Tá? Por quê? Porque ele tem o conhecimento, e lá tem carência desse tipo de profissional. Tá? É diferente dos outros tipos que a gente abordou aqui. Bom, então, o que tudo isso que eu falei tem a ver com a empregabilidade? Tudo, tá? Nós vamos ver aqui um conceito, né? O que quer dizer isso? O que é empregabilidade? Empregabilidade, a gente pode dizer que é a capacidade do sujeito arrumar emprego e manter-se empregado. Tá? É um conceito bem genérico, né? Mas é a capacidade que as pessoas têm de arrumar emprego com facilidade e se manter nele. Arrumar emprego não é nem difícil para os qualificados. O difícil está onde? Em se manter nele. Tá? E olha, vou dar um dado para vocês aqui que é preocupante. Você não vai conseguir hoje, não vai ficar mais do que 4 ou 5 anos no emprego. Não vai. E pior, a culpa não é tua não, tá? A culpa é do mercado, é da concorrência, é da competitividade, é do nível de qualificação que você tem a oferecer. É uma porção de circunstâncias, algumas delas são alheias à tua vontade, ok? Mas aquela questão do cara ficar 40 anos, como meu velho pai ficou, no mesmo emprego, isso não existe mais hoje não, tá? Começa a pensar que você hoje vai mudar a tua relação com o teu patrão. A tua relação com o teu patrão, que era de patrão e empregado, hoje é de parceiros. Tá? Começa a pensar que daqui a pouco, ninguém mais, nenhum empregador vai querer assinar carteira. Porque aqui no Brasil é caro. Alunos meus do curso de gestão que já fizeram recursos humanos comigo, que é uma matéria chamada recursos humanos, já sabem disso. Aqueles que ainda não fizeram vão saber.
Hoje, no Brasil, é caro ter um empregado. Sabe por quê? Custa 104%. Significa dizer que quando a Kelly paga a um professor dela, empregado dela, professor que tem a carteira assinada, o cara ganha R$2.000. Ela tira do bolso R$4.000 para pagar R$2.000 a ele. R$2.000 é de salário, mais R$2.000 que ela tira do bolso dela é encargo trabalhista. Então, está mudando. Se você hoje é empregador, você vai pensar 10 vezes na hora de empregar alguém, porque esse sujeito fica caro para você. E se ele não puder retribuir com o conhecimento dele, vai ficar mais caro ainda. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, para determinadas pessoas, um salário de $1 milhão é pouco. Mas para algumas, um salário de R$10 é muito. Tá? Então começa a se preocupar, porque você está nessa roda aí, meu irmão. Tá? Você está nessa dança aí. Tá? Então, o conceito da empregabilidade é a capacidade do sujeito ser e se manter empregado. Agora, a minha pergunta é, isso é uma obrigação da empresa moderna? Fala, parceiro. Quem que acha que é a obrigação da empresa moderna? Levanta a mão. Alguém acha que isso é uma obrigação da empresa moderna? Alguém acha que não é obrigação da empresa moderna? Não é obrigação? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas é. Tá? Porém, é muito mais uma obrigação sua, meu irmão. É da empresa? É, mas é muito mais uma obrigação sua. Por quê? Porque se ela não investir em você, quem é que vai investir? É você. Tá? Se a empresa é aquela empresa que não quer investir, que não precisa investir, que não acha necessário investir, a obrigação de investir é tua. Não dá para você fugir disso daí, tá? Vai. Olha, gente, antigamente, as empresas é que eram as responsáveis pelo crescimento profissional dos funcionários. Vai. Hoje, você não trabalha mais para as empresas. Hoje você trabalha nas empresas, tá? Mudou a questão do patrão empregado, né? Mudou, tá? Você trabalhava nas empresas, para as empresas. Hoje você trabalha nelas. E o que você tem que fazer? Aproveitar esse momento para quê? Para você aprender cada vez mais coisas que essa profissão possa te trazer. O problema é que a maioria de nós está pensando o quê? Que nem o Tabajara. Lembra do Tabajara? Do Cacete Planeta? Meus problemas acabaram, arrumei um emprego. Não, irmão. Teus problemas estão começando. Tá? Teus problemas estão apenas começando. Se você acha que você vai arrumar um emprego e os seus problemas vão acabar, comece a pensar que é exatamente o contrário. Tá? Seus problemas começam agora. É como se manter lá dentro. Tá? E para isso você vai precisar de muito jogo de cintura, muita flexibilidade. Legal? Vai. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar a estrutura dessas empresas para você crescer e você oferecer em troca o quê? O seu conhecimento, aquilo que você aprendeu com a Ionara. Né? Aquele inglês fantástico que eu sei que vocês aprenderam com ela, que ela ensina legal, que eu sei que ela é esperta nisso. Né? Gente, se você fala inglês, eu não conheço ninguém, olha só, vou falar bem devagarinho, eu não conheço ninguém que fale inglês e esteja desempregado. Não conheço. Conheço mesmo. Pode ser que tenha, não me apresenta, porque eu não conheço. Se você fala inglês, no mínimo vai trabalhar com a gente, como professor de inglês. Tá? E se lá não tiver vaga, eu arrumo em outro lugar. Tá legal? Tá, eu conheço mais umas 150 escolas dessas que estão loucas para professor de inglês. Tá? Então, se você sabe inglês, as portas se abrem. Mas se você sabe gestão empresarial, as portas se abrem. Se você sabe gás e petróleo, as portas se abrem. Agora, porra, se você não sabe nada, desculpa. Tá? Mas você está ferrado. Eu ia dizer outra coisa, mas aqui não pode, né? Não é isso? Não, Vani. Me lembrei da Vani. Com a Vani não pode fazer bullying não, tá, gente?
Se fizer bullying, vocês estão ferrados, tá? Posso dizer por quê, Maria? Tá com vergonha, né? Maria é campeã de judô, cara. Tá? Minha aluninha me defende pra caramba. Ela me defende pra caramba. Campeã carioca de judô. Tá? Então cuidado com ela. Se fizer bullying, ela dá, pô. Sabe o que é dar, pô? Então, no mundo moderno, você tem que usar a estrutura das empresas para você aprender, para você crescer, para você aprender, contribuir, para você se desenvolver. Vai. Com esse novo posicionamento, mudou a relação de patrão-empregado. Né? Hoje a relação é uma relação de parceria. Tá? Então, comece a pensar que aquela relação, meus problemas acabaram, estou empregado, tá? Você só cumpre horário, é muito pouco. Tá? Aquelas pessoas que acham, não, eu vou cumprir horário, estou legal, tá ferrado. Não tem mais vaga em empresa, pelo menos empresas particulares. Nas empresas públicas, outro papo, né? É cabide de emprego, né? Empresa pública são empresas que só existem para dar emprego para você não fazer nada, para tratar mal o usuário, né? Haja vista quando você precisa do Detran, do hospital, né? Você é maltratado. Então, a empresa pública é outro papo. Mas 90% das empresas no Brasil não são públicas, ao contrário. São empresas privadas. E é lá que você vai arrumar emprego. E é lá que você vai ter que mudar a tua relação. Tá? Ou seja, se você acha que você vai entrar numa empresa para cumprir horário, mas eu sou um bom cumpridor de horário. O horário é às 8, eu chego 10 para as 8. Na hora de sair às 6, eu saio às 6h10, isso é muito pouco. Ou seja, você não vai fazer mais nada do que a tua obrigação. Tá? Isso é apenas a sua obrigação, nada além. Vai. Então agora, nós vamos ver, nesses 3 últimos slides, nós vamos ver aqui algumas dicas para aumentar a sua empregabilidade, ok? Então, acho que é interessante vocês começarem a perceber que talvez aqui tenha um caminho para você, tá? Você deve ser uma pessoa antenada. O que é uma pessoa antenada? É uma pessoa que está sempre o quê? Ligada, né? Você não pode ser, sei lá, desculpa aí a brincadeira, mas sabe que não tem mais vaga para essa gente não, cara, tá? Zé Mané, como na minha época era Zé Mané, como é que é hoje? Chama. Besteirão. Besteirão, né? Como é que é? Abobalhado. Lerdo. É devagar com as paretadas. Cuidado com bullying, porra. Tá? Mas sabe, não dá, cara. Você quer um amigo retardadinho assim? O que você faz com ele? Não chuta a canela dele? Eu não aguento não, cara. Eu tenho parceiros assim, eu mantenho a distância. Tá? Porque o cara não entende, pô. Tu tá falando com o cara, tu conta uma piada, ele vai rir 3 dias depois, sabe?